Felipe Paulista. Una palavra. Ih, Vene. Pois é. Sem Tem nada. dia que é noite, Fernandinha. Olha ele aí, ó. Uma palavra pra ele, hein? Em pleno setembro. Olha aqui, ó. O meu time ganhou esse final de semana. Ô, Pedrosa, o seu time ganhou? Novamente. Ô, Cris, o seu time ganhou? Ganhou bem? E o seu, Vene, o que aconteceu? Ganhou também. O Uma quê? chinelada do Corinthians dentro da Neoquímica. Vai, Vene, o povo Foi quer contra o te Vasco o ouvir. jogo ontem? Não. Gol do Thales Magno, Ramon Dias. Dice todo. Só faltou ele pegar o pênalti. Aí eu falo, para. Pô, aí é pra largar de ver Ah, o que mesmo. não é difícil. É, hein? que não é. Ô, Vene, Bom fala goleiro, aí que inclusive. o povo tá querendo te ouvir, que o povo quer você nervoso com esse Flamengo. Pô, então o povo tinha que me ver ontem, porque ontem eu fui dormir bem nervoso com o Flamengo. Eu tô precisando de um detox de férias do Flamengo, porque o Flamengo tem me deixado muito nervoso. Mas vamos falar sério agora. A verdade é o seguinte, a gente brincou ali sobre o VT, que teve apagão no segundo tempo. A bem verdade é que o Flamengo fez uma partida lamentável, uma das piores desde a chegada do técnico Tite. E um jogador que eu acho que é um bom exemplo para demonstrar o que foi o jogo do Flamengo se chama Davi Luiz. Com todo o respeito que eu tenho a esse jogador, para mim é um jogador extremamente importante também fora das quatro linhas, nos bastidores, pela experiência dele, pela história dele no futebol, mas a partida que ele fez ontem é para ele sentar e repensar sobre a carreira dele, porque os dois gols que o Flamengo tomou eu vou botar na conta do Davi Luiz. O primeiro gol, inclusive, ele teve uma falha individual, que a bola passa por ele e depois ele consegue até correr atrás do Yuri Alberto, ele chega a tempo e se a gente for parar e analisar a marcação dele, gente, isso eu aprendi na minha primeira escolinha de futebol, lá em Araruama ainda, com o meu primeiro professor, você não marca com os pés em lateral assim, em paralelo assim, você tem que fazer uma jogada de corpo para o adversário não cortar de uma maneira fácil. E o Yuri Alberto, que nem é veloz, a verdade é essa, passou pelo Davi Luiz com uma naturalidade, com uma facilidade absurda. E depois, novamente, o Flamengo tomando um gol de cabeça, mostrando que o discurso do Matheus Bach e do técnico Tite não é verdade. Quando o Matheus Bach diz que o Flamengo está evoluindo nesse quesito, ele está querendo dizer que o torcedor do Flamengo não entende de futebol. Porque de 35 gols tomados na temporada, 24 foram dessa maneira. Então, como é que o Matheus Bach tem a coragem de dizer numa entrevista coletiva que isso não é um bicho de sete cabeças? A gente fala isso aqui, mas é muito sério. O Flamengo não pode tomar gol de cabeça em toda a partida como vem tomando. E fora os perigos de gol. Aí vamos para o jogo coletivo. O Flamengo fez um jogo coletivo terrível. O setor defensivo ontem foi uma lástima. O meio de campo ontem não tinha nenhuma organização tática. O Pedro, visivelmente, vamos dizer, fora de ritmo, porque passou um longo período longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, tanto é que teve que pedir para sair porque ele não estava 100%. Ontem foi um jogo para o torcedor do Flamengo, para o técnico Tite, para os jogadores do Flamengo esquecerem. O Corinthians entrou como se fosse uma final de Libertadores. O Flamengo entrou em campo como se fosse estreia na temporada, na primeira rodada do Campeonato Carioca. A impressão que eu tenho é que o Flamengo, a todo momento, acha que vai vencer o jogo com uma certa facilidade, uma certa soberba. E é verdade, os jogadores ontem pareciam que não queriam ganhar o jogo. E aí eu vou para as escolhas do Tite. Não dá para o Tite botar o Alan, quando o Flamengo está atrás de um placar, ele coloca o Alan. Não é pelo momento do Alan, que é horrível. A verdade é essa. Tanto é que ele perdeu a vaga para o Léo Ortiz. Pelo menos isso foi uma boa escolha do Tite na escalação. Léo Ortiz começando como volante. Mas as escolhas dele durante o jogo não condiz com um técnico que precisa buscar a vitória. E o Alan, a característica dele não é ofensiva. O Flamengo precisava fazer gol. Por que ele coloca o Alan? Acertou quando colocou o Alcaraz, que mostrou que é bom jogador, infelizmente acabou sendo expulso de uma forma merecida, na minha opinião, mas coletivamente e individualmente falando, o Flamengo ontem foi terrível, terrível. E o Gerson, não tem nem como criticar. Ele fez 35 jogos seguidos na temporada. Seguidos. Como é que um jogador como esse, que faz 35 jogos seguidos, vai conseguir fazer 35 jogos bons? Em algum momento, ele vai cair de rendimento. Claro. O próprio Luiz Araújo ontem caiu de rendimento, que na minha opinião ele errou na marcação, um gol de cabeça do Thales Magno, porque ele não acompanhou o Thales Magno. Então foi uma partida terrível do Flamengo. Eu não consigo salvar nada e nem ninguém. Às vezes, né, o Pedrosa, um jogador até que a gente vê uma grande irregularidade, que é o caso do Gerson, quando nada tá dando certo, como diz o Vene, aquele, hoje tem dia que é noite,
às vezes nem esse jogador consegue performar porque o todo começa a ficar meio bagunçado. Pra você, ô Pedrosa, na sua boa análise tática que você sempre faz por aqui, quais são as maiores falhas do Flamengo? Eu vejo que o rubro-negro reclama muito nos retoques do Tite, nas mudanças do Tite, né? Sim. Você concorda com essa braveza aí do torcedor? Olha, Fernanda, eu acho que o torcedor tem todo o motivo para ficar chateado com a atuação de ontem. Existem diversos... Essa palavra existe ou eu inventei? O quê? Braveza. Pô, me bravura, deu uma dúvida talvez. agora. Mas tudo bem. Não, bravura é de bravo. Eu tô falando de bravo de Vamos dizer assim, a chateação. Tá bom, insatisfação. Se eu inventei aí, me perdoe eu, os professores de português. Insatisfação do Vai, torcedor. segundou, hein, Lucas Pedrosa? Existem vários momentos que eu falo aqui, cara, eu acho que estão pegando pesado demais. Eu acho que em vários momentos o Flamengo faz até um jogo bom, consegue vencer e toma críticas como se tivesse perdido. E ontem não. Ontem eu acho que é um caso isolado. O Flamengo realmente foi bem mal contra o Corinthians. Um Corinthians que, mal ou bem, dentro de casa é muito forte. Recebeu reforços importantes também. O Thales Magno, depois que chegou, ele tem jogado muita bola com a camisa do Corinthians. Entre outros jogadores, por exemplo, quando o Garro joga, o Corinthians é outro time. É um time muito mais organizado e potente. O Yuri Alberto ontem nem jogou como um centroavante de fato e conseguiu ser importante do jeito dele. E aí a gente também tem que frisar aqui essa questão do Davi Luiz, que para mim foi muito mal. As falhas individuais dele são cruciais para o resultado. E é um Corinthians que joga muito nessa base da vontade, nessa base da torcida. É um time que tem muita expressão dentro de casa e os jogadores sabem isso. E eu acho que a diferença de postura do Corinthians para o Flamengo, como o Venez citou aqui, ela é nítida. O Corinthians jogou o final da Copa do Mundo. O Flamengo parecia que estava jogando um jogo de Campeonato Carioca. E não pode ser assim. Eu só consigo salvar dois desempenhos aqui do time titular. O Luiz Araújo, novamente para mim fez uma boa partida, e o Léo Ortiz. De resto, a equipe do Flamengo, taticamente e tecnicamente, foi muito mal. E ontem o sistema defensivo, que muitas vezes a gente elogia aqui, novamente foi muito mal pela bola aérea e pelo chão também. Para mim, foi um Flamengo totalmente diferente do que a gente espera do técnico Tite, que é consistência. E, Fernandinho, duas coisas que eu preciso mencionar. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta e criticar o Tite por ele ter colocado o Davi Luiz. O Davi Luiz, em certo momento na temporada, colocou o Léo Pereira no banco de reservas. Estava performando bem. Sim. A questão é que ontem ele fez um jogo terrível. E outro ponto, todo mundo sabe que o Garro é o cara pensante do time do Corinthians. O que o Tite fez? Deixou o Garro livre. O Garro a todo momento estava com a bola livre. A todo momento ele tinha liberdade para poder criar jogadas. E é um cara que é fora de série, joga muita bola. Muita bola mesmo, é um 10 clássico. E ele ontem estava livre. E ficou mais livre ainda quando o Pulgar teve que ser substituído. Sim. Inclusive uma crítica ao Pulgar. Se eu tiver que fazer uma crítica ao chileno, todo jogo leva cartão amarelo. Ele precisa melhorar isso. O Tite precisou tirar o Pulgar por conta do cartão amarelo, porque ele ficou com receio do chileno receber o segundo amarelo e ser expulso, obviamente. Então... Eu não julgo. Porque eu acho que tem, ainda mais no camisa 5, às vezes tem coisas que são necessárias. Não, às vezes eles ficam expostos. Se você reparar no Pulgar, muito. Praticamente todo jogo. E assim, é falta boba. É falta boba, que ele não merecia. Ele poderia evitar e aí, consequentemente, evitar o cartão amarelo também. Cartão. Ô, Alex, por favor, daqui a pouco você traz uma água pro Venê. Porque ele tá muito nervoso hoje. Daqui a pouco vou falar do meu fogão, mas olha aqui, põe na tela. Traz uma água pra ele. Ele já bebeu uns 5 litros, mas ele tá precisando beber mais um pouquinho. Olha só, gente. Quem é? Você é a inspiração do Ulisses. Agora, o Corinthians fez 2-1 pra cima do Flamengo, lutou muito na partida, aproveitou o fator casa, torcida, não é? Ronaldo vai chegar um pouquinho mais leve, não saiu do Z4, mas ganhou incentivo e sequência de trabalho. Ganhou e ganhou bem. Ai, meu Deus, aguenta. No dia dos 114 anos de Corinthians, um ex-corintiano de volta pela primeira vez. Tite, de grandes lembranças, agora do outro lado. E ouvindo vozes, né, professor? Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos da que eu recebi. Não, minha mãe não. Tem razão, professor. No jogo, um primeiro de sabor do lado alvinegro. Héctor Hernandes, com 4 minutos, primeira vez titular, sentiu a coxa direita. O espanhol deu lugar para Yuri Alberto. Garro cobrou falta para Félix Torres mandar para as redes, mas o equatoriano foi flagrado em impedimento.
A primeira do Flamengo, bem desfalcado, foi de Davi Luiz para Bruno Henrique. Hugo Souza, que teve multa paga para jogar contra o Flamengo, fez a defesa. Eu tô onde eu tô feliz, tô onde eu sou valorizado pelo meu trabalho, tô onde as pessoas amam o que eu faço dentro de campo. Jogo de detalhes para desequilibrar. E foi o que aconteceu na falha de Davi Luiz. Yuri Alberto arrancou e fez um cruzamento perfeito. Thales Magno, bem colocado, 1-0. Levantou na boca do gol, Thales Magno! Terceiro gol dele com a camisa alvinegra. Um gol quase nunca é um acaso, né, Thales? Então eu vim focado, estudei o elenco dele, sabia que ia ter espaço ali na marca do pênalti, segundo pau. Mas aí o lance que tudo mudou. Varela cruza, a bola na mão do equatoriano Martínez. Ramon abate Abel, ouviu Wagner Hauey, árbitro de vídeo. Martínez fez pênalti? Estava dentro ou fora da área? A arbitragem na marca da Cal. Pedro foi para a cobrança. E aí aquela conversa, né, Hugo? Você sabia que eu te conheço, né? Ele mudou o canto, ele bateu no meio, foi na segurança. E partiu para a bola, bateu, gol! E Pedro não perdoou o aniversário alvinegro, nem um amigo de velhos tempos. 1-1 no placar. Pedro, o 30º gol dele na temporada, o artilheiro do Brasil. Sem defesa para Hugo Souza. Pedro cobrando pênalti! O segundo tempo. Alcaraz, que tinha acabado de entrar, estreia na vaga de Eric, tabelou com Pedro. Hugo Souza salvou o Corinthians. Pedro teve espaço e arriscou. Levou muito perigo o camisa 9 rubro-negro. Uma do Corinthians, tudo perfeito. Fagner na assistência para Matheus Bidu. Ele cabeceou para o chão, como manda o figurino, mas a bola subiu. Incrível gol perdido. Poderia piorar? Poderia. Thales Magno voltou a sentir o ombro e saiu para a entrada de Ângel Romero. Mas na primeira bola dele, a linda assistência de Rodrigo Garro. 2-1 na saída de Rocha. Ele é predestinado, Romero! Numa medida de bola incrível do Garro. Romero! Quando o Garro pegou a bola, a gente tem que, como atacante, tem que ficar esperto, né? Ele é um cara que tem muita visão de jogo, ele sabe os movimentos do atacante e eu fiz um movimento, né? E aí, graças a Deus, a bola ficou na frente de mim e consegui tirar do goleiro. O artilheiro da Arena e que presente de aniversário ao alvinegro, 34º gol do paraguaio em casa. Alcaraz e a falta dura em Martínez. Sobrou para o Romero por reclamação. E os últimos instantes teve pouco de futebol, um pouco mais de confusão. Que começou nesse lance em que Yuri Alberto recebeu cartão vermelho. Kaká e Alcaraz também tomaram vermelho. Jogo que ainda teve 9 amarelos em campo. E para pai e filho, Ramon e Emiliano Dias. Emiliano, aliás, terminou expulso também. Ia tirar ou a ele ou a mim, estou seguro. Com Corinthians não se mexa, porque somos 35 millones de hinchas. Tem que ter cuidado. Se querem tumbar a Corinthians, vão ter que matar os 35 millones de pessoas. Não é tão fácil. No que interessa, o jogo 2-1 Corinthians, placar final. A equipe, quando ela vem com bastante modificações, ela não fica sempre com. E às vezes vai oscilar. Vai oscilar pelas modificações, pelas lesões, e vai oscilar porque do outro lado tem adversários de qualidade também. O silêncio depois do jogo nas arquibancadas vazias, que receberam mais de 45.200 pessoas. E o alívio após o apito final. Afinal de contas, eram 6 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A luta contra o rebaixamento segue, mas o resultado contra o Flamengo pode, talvez, trazer uma nova esperança alvinegra. Parabéns aí pelo Corinthians, 114 anos de muita história, muito amor, muita luta. Mas a gente precisava hoje de uma vitória como essa. A gente luta por cada jogo. Esse é o dilema da nossa equipe.
Então, realmente, tem pessoas que fazem conta, mas sabemos que o próximo jogo sempre será uma final. A conta para fazer é ganhar. Ganhar, o Corinthians sobrevive de vitórias e esse é o nosso pensamento. Precisamos ganhar todos os jogos possíveis e para que a gente continue dando uma resposta dentro de campo e que essa zona chata que a gente está não nos chateie mais. Agora tem que ser um trabalho muito bem pensado, muito bem executado, porque a cada rodada diminui o tempo de campeonato e as possibilidades são menores. Mas o Corinthians parecia que tinha uma tarefa de missão impossível, porque o Flamengo vem bem, é um time que está se impondo, ganhou do Bahia na Copa do Brasil, mas estava muito desfalcado, sem jogadores. E o Corinthians, mesmo quando deixou o jogo virar um empate, não se abateu, foi para cima, conseguiu o resultado e nas pretensões do campeonato de desespero, Z4, briga direta com outros adversários, foi muito bem. O que não pode é empolgar agora, né? Achar que está entre os 4 primeiros do campeonato, né? O corintiano tem muito disso, né? Dá uma empolgada, o time joga bem um jogo e dá uma empolgada. Agora, sim, o Corinthians, na minha opinião, a gente estava comentando aqui em off, que foi aquele jogo jogando em casa contra o Fluminense, que o Wesley se destacou lá, fez um golaço. Felipe Melo deu um carrinho, você deve estar procurando o Felipe Melo até agora, aquele carrinho que ele deu lá dentro da área. Depois daquele jogo, para mim, foi o melhor jogo do Corinthians jogando em casa. Eu acho que o fato de ser o aniversário, aliás, parabéns ao Corinthians pelo aniversário de 114 anos, e aí deu esse presente pro torcedor. O Corinthians joga bem, né? E voltou, que eu acho que é o principal, que é o que o torcedor gosta, jogar com muita vontade, muita entrega, não tinha bola perdida. Então, qualquer bola dividida, o Corinthians estava ligado. E isso o torcedor gosta. A sensação que eu tive é que o Flamengo não conseguiu entender esse ímpeto do Corinthians. Mas o Corinthians está no Z4, não vem fazendo os resultados. E até o Emiliano falou sobre isso, que muitas vezes o time produz para ganhar e não consegue efetivar o gol, não consegue fazer o placar. E aí se complica. Então agora, quem sabe, seja a motivação que faltava no Campeonato Brasileiro. Até porque a próxima partida é contra o Botafogo, o líder da competição, que tem jogado muito bem nos seus domínios. O jogo é no Rio de Janeiro. E esses 3 pontos, eles deixam o Corinthians mais próximo daqueles times que estão ali na 16ª, 17ª, né, 16ª, 15ª, 14ª posição. Agora, o que você acha que mudou? Sim. Qual foi o fator-chave que o Corinthians conseguiu implementar na partida e que deixou o Flamengo sem reação? Loirão, para mim, a atitude. A atitude do Corinthians foi muito diferente, porque a gente viu um Corinthians jogando em casa, além do nervosismo, que é você precisar do resultado, tecnicamente o time não conseguia responder. Muitas vezes, até na questão da vontade, o Corinthians era superior ao adversário, mas tecnicamente não dava resposta. Ontem não. Ontem, além dessa questão da entrega e da vontade, eu acho que o contexto também de ser o dia do aniversário do clube, então dá uma motivação. O adversário, por ser o Flamengo, que é o time tecnicamente muito bom, o cara já entra mais ligado, mas acima de tudo, o equilíbrio que o Corinthians teve emocionalmente dentro do jogo, Denilson, mas no final do jogo teve ali toda a confusão. Mas durante o jogo, o Corinthians teve um controle emocional muito importante, a entrega e a questão técnica foi fundamental. Se a gente vê esse gol que a gente está mostrando agora, golaço, por sinal, você vê o camisa 10, né? Isso é um passe de camisa 10. Tanto é que depois o Davi Luiz acabou até sendo substituído depois desse lance, mas o Corinthians ontem fez um jogo muito completo. E fica para o Flamengo a lição de que não pode vacilar dessa maneira. Tem que aprender a equilibrar as competições todas, mas acho que se entregou muito também na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo venceu fora de casa e o Corinthians perdeu para o Juventude e falou que esse jogo seria uma final. Então, fica o parabéns pelo aniversário e fica principalmente... É isso aí, nós estamos chegando com as últimas novidades sobre o Flamengo. Novidade no mercado. Vídeo de hoje, Chelsea vamos explorar os jogadores livres no mercado que poderiam chegar ao Mengão. Não perde essa. Do jogador deixa com mais querido vai até dezembro deste ano. Fique ligado nas últimas novidades do rubro-negro. Fecha ainda nesta segunda-feira, às 23 horas um dos clubes e mais prestigiados do futebol minutos. brasileiro. O time conta com diversos craques que atuam em várias seleções sul-americanas, como Pedro, de la Cruz e Pulgar, por exemplo. Com uma diretoria muito ativa no mercado, o número de atletas de renome no elenco de Tite pode crescer ainda mais. Segundo o portal Wall Sport, o Flamengo está em negociações com o Chelsea para tentar o empréstimo do jovem atacante David Washington por apenas 4 meses, até dezembro deste ano.